Boa tarde. Desculpem lá, tinha-me enganado no link. Deram fé, certo? Deram fé que eu me enganei no link, certo? Ok. Troca para aqui, troca para ali. Copiei o errado. Pronto, agora está certo. Vamos dar assim só mais um bocadinho para o pessoal agora entrar. Boa tarde, boa tarde. Olá, boa tarde. Boa tarde a todos. Desculpem lá mais uma vez. Troquei o link. Já respondo a isso, Joana. Ok? Já iniciamos. Vamos dar só mais um tempo para entrar o pessoal, está bem? Boa tarde também a quem nos está a acompanhar através do direto nas redes sociais. Sejam todos bem-vindos, ok? Aula 10, MCOM 6, ok? Vamos já falar também já nos objetivos. O som está bom? O som está bom? Sim? Conseguem ouvir bem e perceber bem? Ok. Ótimo. Okay. Esperar só mais um minuto. Iniciamos com calma, ok? Ok. As escolas penso que também não entraram. Eu também coloquei o link errado. Deixem ver se entretanto já está tudo ok. Ok. Joana, isso é a última aula. Estás a fazer pergunta? Olha, Luz Estrada, aula 8. Portanto, falta uma. Certo? Portanto, é terça-feira. Luzes, terça-feira, aula 8. Não é aula 8, é MCOM 8. Luzes, carta categoria B, que é a que vocês estão a tirar, ok? Que é a pergunta que estás a fazer. Aula 17, MCOM 17. É a última aula do curso. Ok? Mas, sendo uma coisa rápida, tipo luz de estrada, tem a ver com os máximos. Mínimos luzes de presença, médios luzes de cruzamento, máximos luzes de estrada. Ok? Portanto, mas isso é a MCOP 8. Portanto, faltam 2 aulas. Pronto. Lá está. Devem fazer temáticos sobre as matérias já dadas. É claro que podem fazer geral. Podem fazer um ou outro, mas não comecem já, entre aspas, a comer perguntas. Ok? Portanto, é normal que vocês não saibam responder porque não nos chegamos a essas aulas. É grave, é depois de darmos as aulas vocês terem esse tipo de dúvidas. Ok? É claro que surgem sempre dúvidas, mas há coisas que ficam mesmo. E vocês, normalmente, se estiverem atentos, ficam logo e não precisamos andar aqui a repetir muitas vezes. Ok? Pronto. Já estamos, então, alguns. Mais uma vez, boa tarde a todos. Alunos em formação, convidados, quem nos acompanha através do direto das redes sociais, ok? Portanto, muito boa tarde a todos. Estamos no MCOM 6, estamos na aula 10, ok? Portanto, para quem está em formação, já é a aula número 10 e estamos no MCOM, no módulo 6 na aula 6 deste segundo módulo, que é o módulo comum e, obviamente, continuamos na unidade 1, como eu já repeti várias vezes, a unidade 1 tem 11 aulas, portanto vamos na 6, ok? Hoje vamos terminar a sinalização, vamos terminar a hierarquia da sinalização, ok? E a hierarquia da sinalização terminava
com as marcas rodoviárias. E não se lembram qual é a hierarquia? Toda direitinha? Comecem então a escrever, por favor. Primeiro da hierarquia, quem era? Qual é a primeira sinalização que demos? Agente. Segundo. Segunda. Rápido para iniciarmos. Sinais temporários. Muito bem. Terceiro. Não. Antes dos luminosos. Mensagem variável. Muito bem. Depois sim. Kátia. Luminosos. Portanto, terceiro, sinais de mensagem variáveis. Quarto. Boa tarde, Marta. Começamos agora. Quarto. Sinais luminosos. Quinto. Verticais. E, por último, as marcas rodoviárias. Ok? Em relação às marcas rodoviárias, o que vocês têm que perceber é que, apesar de serem a última sinalização da hierarquia, não quer dizer que a gente não tenha que as cumprir. Certo? O exemplo, ainda se lembra do exemplo que eu dei do porquê da hierarquia? Eu dei o exemplo de uma marca rodoviária, ou seja, a hierarquia, como falámos na segunda aula do módulo, tem a ver com a ordem de prevalência. Ou seja, quando nós estamos num determinado local e que existe sinalização pertencente a diferentes classes, mas que significam a mesma coisa, por exemplo, aquela situação que eu falei do estar verde e estar stop, por exemplo, vocês saberem o que é que realmente têm de cumprir. Por isso é que existe esta tal hierarquia. E não se lembram da situação que eu vos falei, que metia uma marca rodoviária, em que tínhamos uma setinha de seleção a dizer para a esquerda e para a frente, certo? Lembram-se de eu ter falado nisto? E tínhamos o sinal proibido virar à esquerda. E o que é que nós respondemos? Não podemos mudar de direção à esquerda porque o sinal vertical, que é o quinto da hierarquia, prevalece sobre a marca rodoviária. Ou seja, basicamente, eles colocaram lá uma proibição e não eliminaram esta setinha que deviam ter feito. Ok? Portanto, mas, como eu estava a dizer, apesar de serem o último da hierarquia, vocês vão perceber que vamos ter que as cumprir. E depois vamos dar, dentro das marcas rodoviárias, vai haver marcas transversais, okay? Como vai haver longitudinais. Longitudinais é ao longo da via e é por aí que vamos começar. Temos a linha contínua, a descontínua, a linha mista, etc. Depois as transversais, por exemplo, a linha de paragem do stop, a linha de cedência de passagem, a situação da passadeira, etc. Depois, as tais marcas amarelas que nós falámos. Atenção, nem toda a sinalização de cor amarela será de caráter temporário, porque vão existir umas marcas rodoviárias, vamos ver quais, que são de cor amarela e são marcas rodoviárias. Não vão ser de caráter temporário. Depois temos as marcas orientadoras de sentido, que têm a ver com as setinhas no chão. Vai haver setas de seleção, vai haver setas de desvio. Vamos perceber a diferença entre setas de seleção e setas de desvio. Depois vai existir dispositivos refletores complementares. Isto normalmente acontece fora das localidades. Vocês com certeza já viram que às vezes tem linha contínua e tem tipo uns dispositivos, uns refletores nessa linha para tornar a linha mais visível. Porquê é que eu falei fora da localidade? Porque normalmente é um local de menor visibilidade, não é? Durante a noite, né? Dentro de uma localidade, mesmo sendo durante a noite, normalmente tem iluminação pública e as marcas rodoviárias só estão lá as marcas. Há outras marcas que vão ter tipo uns refletores, que é para tornar, quando iluminados pelas luzes do veículo à noite, vão refletir a luz e vão tornar essa marca mais visível. Ok? E depois também vão existir os delineadores, que é por cima dos rails, tem tipo uns refletores, que é, lá está, para nós, por exemplo, em caso de nevoeiro intenso, conseguirmos ver melhor os limites da faixa de rodagem, ou seja, aquela situação dos rails. Ok? Certo? Pronto. Depois, terminando as marcas rodoviárias, ok? Ainda vamos falar nos sinais dos condutores. E os sinais dos condutores têm a ver com gestos que nós podemos utilizar, nós, condutores, podemos utilizar, nomeadamente quando nos faltam algum tipo de sinalização luminosa, portanto, a substituirmos um pisca
por um sinal manual, substituirmos uma luz de stop, que é a luz de paragem, por um sinal manual, certo? Ou simplesmente dizermos, olha, podes passar. Aquela situação que já falámos na primeira semana do agradecimento, portanto, agradecer, mas principalmente, momentaneamente, pelo tempo necessário a compormos uma anomalia no sistema luminoso do veículo, algum indicador na nossa direção, algum pisca, ok? Ou, peço desculpa, ou algum sinal de stop, ou seja, o sinal de paragem, quer dizer que nós estamos a trabalhar, nós então podemos substituir por sinais dos condutores, por sinais manuais, ok? E vamos terminar com os sinais sonoros, onde é que podem ser utilizados, como é que podem ser utilizados, se têm que ser breves, podemos utilizar, por exemplo, como forma de protesto, como é que acontece dentro, como é que acontece fora de uma localidade, e os sinais luminosos, e aqui estes sinais luminosos têm a ver com a luz rotativa azul, que vocês vão perceber, e é uma coisa óbvia, que só pode ser utilizada por veículos que sejam construídos para desenvolver missões de urgente socorro, e o luz rotativa laranjinha, essa não tão conhecida, muito visível, e vocês já viram, mas normalmente não sabem para que é que serve, ou que tipo de veículos é que identifica. E vai ser para veículos de marcha lenta, ok? E para veículos que estão construídos para desenvolver apenas uma função, que é, por exemplo, o caminhão do lixo. É para quê? Tem a luz rotativa porquê? Porque é para apanhar o lixo. Ou aqueles reboques dos veículos acidentados ou avariados. Tem a luz rotativa porquê? São construídos apenas para levarem esses veículos para a oficina. Certo? Portanto, é para este tipo de veículos que existe a tal luz rotativa amarela, ok? Vamos então, estão apresentados os objetivos da aula e vamos começar por aqui, ok? Muito importante esta parte e depois, obviamente, vamos começar a ver marca rodoviária a marca rodoviária. É a linha contínua, linha descontínua, as contornações, etc. Okay? As marcas rodoviárias destinam-se a regular a circulação e a advertir, ou a advertir, ou a orientar. Portanto, olha, podemos ir para a direita, podemos ir para a esquerda, como vocês estão a ver aí, essas setas, não é? Vocês vão perceber que são setas de seleção. Portanto, é obviamente um tipo de sinalização importante e que nos vai dar, muitas vezes, obviamente, vão estar também acompanhadas por sinalização vertical. Portanto, nós vamos ter, por exemplo, um sinal obrigatório seguir em frente e terá naquela via de trânsito, terá uma setinha para a frente. Portanto, obviamente, há esse tipo de marcas rodoviárias que são acompanhadas também por sinalização vertical e vamos ver várias, ok? Pronto, passando aqui para esta situação aqui, e eu vou pôr aqui um bocadinho. Muito bem. Temos então aqui, e vamos começar pelas longitudinais, ou seja, as marcas que existem ao longo da via. Já estão aí a ver essa imagem que eu tenho aí? Sim? Onde diz marcas rodoviárias? Ou fugiram todos? Sim? Ok, muito bem. Linha contínua. O que é que significa a linha contínua? Significa que eu não posso nem pisar, nem transpor. Ok? Portanto, é uma marca que não pode ser nem pisada, nem transpor. Muito importante. Se esta linha contínua separar vias de trânsito de sentidos opostos, a contornação para eu a pisar é uma contornação muito grave. Se esta linha contínua, que eu estou aqui, separar vias de trânsito no mesmo sentido, a contornação é só leve. Ou seja, nunca será grave pisar em uma linha contínua. Ou é muito grave, ou é leve. Muito grave, separadora de diferentes sentidos, ok? Então, do outro lado, vem veículos em sentido contrário, muito grave, sempre que seja no mesmo sentido. Ou seja, a linha contínua está a delimitar, está a separar, entre aspas, vias do mesmo sentido, vias de trânsito do mesmo sentido, ok? Então é só leve. Uma coisa importante, a linha contínua não proíbe ultrapassagem. A linha contínua não pode ser pisada nem transposta.
É claro que, regra geral, não iremos ter espaço e não vamos poder ultrapassar porque não existe espaço para isso. Ok? Mas diretamente a linha contínua não proíbe ultrapassagem. Depois temos a descontínua, que pode ser pisada e transposta para efetuar manobras. Não é porque nos apetece. Obviamente, ou para mudar de direção, ou para ultrapassar, ou para contornar um obstáculo, certo? Então, a linha descontínua pode ser pisada, como pode ser transposta. Sempre com atenção, certo? E sempre com uma justificação para o fazer. Depois temos a linha mista. E a linha mista é composta sempre por uma linha contínua e por uma linha descontínua. Portanto, temos qualquer coisa deste género. O que é que significa? Significa que quem vem neste sentido pode pisar e transpor para efetuar manobras. Quem for em sentido contrário não pode pisar nem transpor. Se pusermos ao contrário, fica ao contrário. Este pode pisar e transpor, ambas, obviamente, e depois regressa. Quem vier neste sentido não pode pisar nem transpor. Ok? Depois, já está outra vez, linha descontínua de aviso. Eu vou passar cá em baixo um bocadinho, que é para isto conseguir editar. E a linha descontínua de aviso, ok, basicamente é algo que eu vou tentar reproduzir de outra maneira. Basicamente o que acontece é que se a linha descontínua for numa reta, o traço é muito mais comprido. Os traços descontínuos são muito mais compridos. E quando começamos a chegar a um local que vai ficar contínua, os traços descontínuos começam cada vez a ser mais pequeninos. E depois aparece a contínua. Às vezes, até como vamos ver daqui por um bocadinho, vai ter aqui umas setinhas. Assim no meio. Ok? Então chama-se linha descontínua de aviso porque nos está a avisar, os traços começam a ficar mais curtos, está-nos a avisar que a linha vai passar a ser contínua. Por exemplo, se estivermos a efetuar uma ultrapassagem, se estivermos com a ideia de iniciarmos uma ultrapassagem, vamos desistir da ideia. Certo? Se estivermos já a fazer a ultrapassagem, temos que a concluir rapidamente porque a linha vai ficar contínua. Então, é por isso é que se chama linha descontínua de aviso. Depois, não sei se recordam, quando nós damos a sinalização luminosa, eu falei num sinalzinho que tinha um X ou uma setinha verde. Que era para nos indicar se a via de trânsito estava aberta, setinha verde, ou se estava fechada, X vermelho. Okay? Este tipo de sinalização luminosa é utilizado nas vias de sentido reversível. O que é uma via de sentido reversível? Também identificada, portanto, sempre que vocês olhem para o chão e vejam que existem estas marcas, quer dizer que esta via de trânsito que está aqui a meio pode estar aberta neste sentido ou como pode estar aberta em sentido contrário. Ou seja, basicamente temos para lá e temos para cá. Dependendo da intensidade de trânsito, esta via de trânsito do centro pode estar aberta neste sentido e então tem o sinal por cima e tem a setinha verde e está fechada em sentido contrário. Ok? Então, esta via chama-se via de sentido reversível. Ou seja, estas linhas chamam-se linhas de sentido reversível. Uma via onde pode haver alternância de sentidos. Pode estar aberta num sentido, como pode estar aberta em sentido contrário, dependendo da intensidade de trânsito. Ou seja, o fluxo de trânsito for maior para um determinado local, então está aberta essa via de trânsito naquele sentido. Ok? Tudo ok? Muito bem. Depois, muito importante, linha descontínua de abrandamento e linha descontínua de aceleração. Ou seja, este tipo de linhas vão delimitar
vias de aceleração e vias de abrandamento. O que é que são vias de aceleração e de abrandamento? São vias que vão resultar do alargamento da faixa de rodagem, ou seja, vai surgir mais uma via de trânsito, certo? Que ou servem para sair daquela via onde estamos a circular, que é para nós começarmos a reduzir a velocidade, e então aí é via de abrandamento, ou então uma via de aceleração, que é aquela via que nós temos que, à entrada, por exemplo, da autoestrada, que existe sempre, via de abrandamento e via de aceleração, não é uma característica única da autoestrada, mas na autoestrada existe sempre via de aceleração e via de abrandamento. A via de aceleração serve para nós acelerarmos o nosso veículo. Então, estas linhas delimitam ou uma via de abrandamento ou uma via de aceleração. Por isso é que se chama linha descontínua de abrandamento, e neste caso é de abrandamento que nota-se perfeitamente, só um bocadinho, que nós... Aí, só para eu conseguir editar. Ok? Nota-se que, por exemplo, nós vamos aqui, ok, queremos sair na próxima saída, então passamos para aqui, começamos a abrandar e depois saímos. Aqui, nota-se que é de aceleração. Nós vamos para aqui e estamos a acelerar, que é para passarmos para ali. Ok? Aqui não se nota muito, mas não quero que fiquem com dúvidas. Ok? Porquê? Porque a diferença entre uma linha descontínua normal e uma linha descontínua de aceleração ou de abrandamento é, mais uma vez, o tamanho. O tamanho dessa linha e, neste caso, até a grossura. Ou seja, quando é uma linha... Só um bocadinho. Quando é uma linha que delimita vias de trânsito, é isto. É assim comprido. Ok? Exceto a linha descontínua de aviso. Certo? Depois, quando temos, então, uma situação de uma via, por exemplo, de abrandamento, o traço vai ser... São muito mais pequeninos e vão ser mais grossos. Ok? Nada como depois, num exemplo real, vocês começarem a reparar nisso e realmente o Bruno tinha razão. O formador Bruno tinha razão. Tipo, estas linhas delimitam vias de trânsito. Esta linha delimita uma via de trânsito. Esta linha delimita, neste caso, uma via de abrandamento. E o tamanho vai ser diferente. Se não for diferente, está mal sinalizado. Tem que ser diferente. Que é para vocês perceberem se aquilo que surgiu ali à vossa direita é uma via de trânsito, e se for via de trânsito, os traços tinham que ser iguais a estes, ou é então uma via de abrandamento, ou é então uma via de aceleração. E aí os traços são mais pequeninos e mais grossos. Ok? Entendido esta diferença? Certo? Ok. Muito bem. Depois temos a linha contínua que delimita um corredor de circulação. Só um bocadinho. Ok? Portanto, é uma linha contínua e, como sendo uma linha contínua, não pode ser pisada ou transposta. Ou seja, nós já demos a situação do corredor de circulação. Dissemos, por exemplo, que nós, utilizando o nosso veículo particular, podemos utilizar aquele corredor de circulação naquelas 4 situações que eu falei: mudança de direção, acesso a um parque, acesso à nossa propriedade e acesso a um posto de combustível. Certo? O que é que acontece aqui? Se eu realmente quiser, imaginem que há aqui uma mudança de direção, ou nós moramos aqui, o que é que eu tenho que fazer? Entrar logo no início do corredor. Não posso ir aqui e depois passar e virar para ali, porque esta linha é contínua. Portanto, sendo contínua, é um corredor de circulação delimitado por uma linha contínua, e essa linha contínua não pode ser pisada ou transposta. Assim como pode ser descontínuo. Aí sim. Ok, eu moro aqui, por exemplo, certo? E estou aqui, posso passar para aqui para depois sair. Já não preciso de entrar logo no início do corredor de circulação. Ok? Perceberam? Linha contínua delimitadora de um corredor de circulação, linha descontínua. Falamos num corredor de circulação, como já existem estas marcas rodoviárias, que é a identificação que pode ser também um corredor para velocípedos ou uma pista obrigatória para velocípedos. Ok? Passamos agora às transversais. E atenção àquilo que eu vou dizer. Muita atenção para que não continuem, apesar de eu dizer isto, vai haver sempre, infelizmente não sei porque que vocês chegam à confusão e chegam à condução e começam a confundir isto, e eu ainda não percebi porquê. Primeiro,
estas linhas, quer seja a linha de paragem do stop, quer seja a linha de cedência de passagem, que pode ser assim ou assim. Deixem passar cá para baixo que é para conseguir editar outra vez. Ok. Ou assim. E aqui o triângulo. Só tem, primeira coisa, só tem significado, só tem valor, só é válida, isto só é válido se vocês tiverem, neste caso, o sinal vertical de stop. Tem que ter. Se não tiver, tem que cumprir a regra da prioridade. É como se não tivesse sinalização nenhuma. Portanto, esta linha, esta marca rodoviária transversal, só é válida, e esta igual, só é válida se tiver o sinal vertical de stop. E esta tem que ter o sinal de cedência. Tem que ter o sinal ao alto. Isto é a primeira coisa. Não tendo, ok? Não é válida. É cumprirmos a regra da direita. Muito bem. Depois, tendo o sinal vertical, e nomeadamente no caso do stop, que nós aprendemos que temos que parar e ceder a passagem, tendo então o stop ao alto e tendo a marca, nós nunca podemos imobilizar o nosso veículo para lá da marca. Ou seja, o local de paragem era aqui. Se não conseguirmos ver, paramos aqui e depois vamos avançando devagarinho. E se tivermos que parar à frente, voltamos a parar à frente. Ok? Mas atenção, porque tem a marca aqui no chão. Já agora, importante, o posicionamento também. Ou seja, neste caso, tendo aqui o stop, imagina que o stop está aqui desenhado aqui atrás. Onde é que vocês têm que parar? Lá à frente. Ok, eu vou para a direita, o meu carro fica logo parado assim. Que é para depois fazer isto. Eu vou em frente, o carro fica aqui. Eu vou para a esquerda, o carro fica ali no eixo. Que é para depois fazer isto e virar para ali. Mas é só precisamos de parar aqui. O stop pode estar 50 metros antes. Pode estar cá atrás, ok? Só temos que parar lá à frente porque a marca do stop só está aqui à frente. Ou seja, sempre que exista a marca rodoviária e a sinalização vertical, sendo essa marca rodoviária a linha de paragem para o stop, ok? E vocês já vão perceber já porque é que eu estou a dizer isso. Vocês é lá à frente e mediante o destino, esquerda, frente ou direita, vamos logo tentar colocar o nosso veículo. Posicionar o nosso veículo corretamente. Não vamos estar aqui e depois virarmos à direita. Por exemplo, em caso de exame de condução, dá logo reprovação. Porque nós estamos bem posicionados. Se é direita, vai ser trajeto mais curto que nós vamos dar numa aula futura. Outra coisa importante no stop, que é aqui que vocês, não sei porquê, erram, ok, tem a ver com quando não tem marca rodoviária. Ou seja, imaginem que vocês têm uma interseção, ok, muito bem, só tem aqui a linha, que normalmente é contínua, pronto, tem descontínuo, depois contínuo, tem aqui o stop, ok, não esqueçam que eu estou a desenhar com o rato, não é com nenhuma caneta, e mesmo que fosse com uma caneta tem pouco jeito. Ok, está aqui. Onde é que eu tenho que parar? Para vocês, onde é que eu tenho que parar? Tenho que parar aqui atrás ou posso parar lá à frente? Não tem marca nenhuma. Exatamente, eu posso parar aqui. Normalmente eu procuro sempre um sítio que já consiga ver se vem carros ou não. Agora, o que não pode acontecer é que vocês pararem com a vossa frente, obrigando os carros que vêm daqui a terem que desviar da mesma. Isso não. Vocês param, tentam encontrar aqui a tal interseção e não passarem para a frente daquela zona ali. Isto é o que não pode acontecer. Okay? Mas não venham com conversa que tem que parar aqui porque o stop está aqui e depois tem que parar lá à frente. Quem vos disser isso, esqueçam. Esqueçam. E há mais uma coisa que normalmente é que vocês também fazem. Temos a mesma interseção
Ok, sim. E depois temos aqui uma passadeira. E normalmente as passadeiras têm aqui uma linha, ok? E depois tem a linha deste lado. Certo? E nós temos aqui o stop. E eu estou aqui. Onde é que eu paro? À frente da passadeira não tenho espaço. Em cima da passadeira ou antes da passadeira? Só responde ao Eduardo. Toda a gente diz antes. Asneira. Asneira. E esta eu sabia que vocês iam cair. Exatamente. Ou seja, esta linha que está aqui, meninos, é a linha da paragem se vier um peão. Ou seja, se vier aqui um peão, vocês realmente param aqui. Mas vos garanto uma coisa. O peão passa. Vocês pararam aqui. O peão passa. Vocês seguem viagem, chegam aqui, continuam e não param, vão reprovar. Porque pararam para o peão, não pararam para o stop. Esta linha que está aqui só é também para o stop se por acaso eles escreveram aqui stop. Ah, ok. Se escrever aqui stop, aqui vocês têm que parar aqui. Há muitos sítios assim. Aí sim, foi o que eu disse. Tendo marca rodoviária, tendo o sinal ao alto, vocês têm que parar onde está a marca. E aqui, neste caso, se eu escrevesse stop, era para pararmos para ceder a passagem ao peão, caso existisse, e para pararmos no stop. Não existindo o escrito stop, vocês param aqui em cima. Se tiver peão, param antes, deixam passar o peão e depois param lá em cima. Mesmo que o nosso... Imagina que estamos aqui parados e que não conseguimos avançar porque vem carros e vem um peão. Paciência, nós chegamos primeiro. Mas é em cima da passadeira, neste caso, se estiverem à frente... Atenção, há sítios que vai ter espaço à frente. Param à frente, já não param em cima. Neste caso, não havia espaço, é em cima da passadeira. Isto é só para vos demonstrar que nós podemos parar em cima da passadeira. Quando é o sítio... Lá está, mais uma vez... Não posso é parar o quê? Com a minha frente ali e obrigar estes a desviar-se. Tenho é que sempre parar antes da interseção. Isto porque não tem lá a marca de dizer stop. Isto é para saber. Não é, mas disseram-me para parar 2 vezes. Antes e depois. Não, errado. O sítio certo é lá à frente, não existindo um sítio. Agora, podes ter que parar por causa do peão e podes ter que parar à frente. E às vezes nós paramos antes. Está cumprida a paragem. Avançamos um bocadinho e a frente fica ali. Mas já paramos antes. Já não nos pode acontecer nada. Entretanto, vem um carro. Olha, paciência, já estamos um bocadinho, mas nós tivemos que chegar um bocadinho para ver. Mas já fizemos a paragem antes. Portanto, está feito. Agora, não podemos é parar cá atrás, quando não tem stop escrito, e arrancar e não voltar a parar. Porque não é lá atrás que temos que parar. É lá à frente. Porque não tem lá escrito stop no chão. Está esclarecido isto? É isto que eu estou a dizer. Quem vos disser ao contrário, está errado. Perceberam? Portanto, é lembrar-se isto. Isto é muito importante. Ok? Está esclarecida esta situação? Toda a gente, com carta, sem carta, se ver alguém aí com carta a assistir nas redes sociais, primeiro é preciso parar, que fazem paradinhas, que é outra coisa. Parar. 1, 2, 3, macaquinhos chineses. Não é estar a olhar e o carro sempre a andar. Por isso é que só devem olhar depois de parar. Quando tem stop, só devem olhar a ver se vem carros depois de estarem preparados. Primeiro é parar. Primeiro é posicionar o vosso veículo mediante para onde, o destino, direita, frente ou esquerda, e ver o local onde temos que parar. E depois estarmos preparados, confirmar a velocidade, se está a primeira, porque normalmente nós paramos em segundo e depois é que metemos primeira, que é assim que deve ser, ok? Neste tipo de situações de stop, nós paramos em segundo e depois metemos primeira, depois está parado. E depois é que vamos ver se vem carros. Ok? Pronto. Para vocês, porque vocês de certeza que já ouviram, mas eu já ouvi tantas vezes a dizer que nós não podemos parar em cima da passadeira. Sim, não podemos parar, não podemos estacionar. Mas a situação que normalmente se fala que vocês não podem, certo? E pode acontecer numa situação de entroncamento e ter um stop, ok? Tem a ver com estar lá outro veículo.
Ou seja, está aqui um carro, um automóvel, eu estou aqui, o que é que eu faço? Vou para cima da passadeira ou espero antes da passadeira? Perceberam o que eu disse? Aqui sim, eu não vou parar atrás dele em cima da passadeira. Aqui espero aqui. E nesta situação realmente é verdade. Eu não posso parar em cima da passadeira. É como uma situação de estar um veículo parado num stop à minha frente. Quando ele arrancar, eu tenho que arrancar e parar. Porque parei por causa dele. Não parei para cumprir o stop. Que é outra coisa que às vezes vocês fazem. Vocês estão parados atrás de um carro. Quando ele arrancar, vocês vão ter que parar vocês no stop. Não é depois arrancarem e não voltarem a parar. Ok? Está entendido isto? Atenção. Nada de agora andarem aí com dúvidas. Pronto. Em relação à linha de cedência, já sabem. Nós temos que ceder a passagem a todos os veículos, que é como se for acompanhada por sinalização vertical, e aqui não existe aquela cena do parar ou não, existe, se para cedermos a passagem, tivermos que imobilizar o nosso veículo, depois vai depender da presença ou não de outros veículos e da distância que eles vêm, e muitas vezes nós abrandamos um bocadinho, o veículo que tínhamos que ceder a passagem já passou, e a gente acaba por não ter que imobilizar o veículo, ok? Mas não se esqueçam, só tem validade acompanhada por sinalização vertical. Só tendo esta marca no chão, atenção que sai perguntas teóricas e nós vamos dar a regra da prioridade e há uma imagem que aparece numa situação destas, que tem aqui esta linhinha que está aqui, e vocês depois, ele tem incidência de passagem. Não, vocês não estão a ver o sinal vertical, possivelmente até tem, mas vocês não o veem na imagem, têm que considerar que ele não tem nada. Então vamos lá aplicar a regra da direita. Portanto, só tem validade se tiver o sinal vertical. É a linha de cedência, tem que ter o sinal de cedência. A linha de stop tem que ter o sinal vertical de stop. Ok? Pronto. Depois temos a sinalização referente a uma passagem para ciclistas, que pode ser assim, como pode ser em diagonal, ok? Portanto, são as novas passagens para velocípedos, acompanhada pelo sinal correspondente, que é igual ao de papiões, só que tem o velocípede desenhado. As passadeiras, que pode ser assim, como também já existe assim, para poupar tinta, portanto não pintaram, em vez de ser a zebra, já não é a zebra, ok? Portanto, isto representa uma passagem para peões. Okay? Depois temos as lombas redutoras de velocidade, que já também têm uma sinalização de informação apropriada, que nos indica, que é uma sinalização nova que saiu recentemente, que nos avisa da existência dessas lombas, que são lombas colocadas de propósito para reduzirmos a nossa velocidade. E depois, só para editar, as tais marcas amarelas que eu referi que iriam existir e que, mais uma vez, repito, não fazem parte da sinalização temporária, mas sim marcas rodoviárias que nos vão, limitar em termos de paragem e estacionamento. Ou seja, estas marcas têm a ver com proibição ou não de parar e estacionar. Sempre que a linha seja contínua, significará... Desculpem lá que está andando rápido demais. Significará que estamos proibidos quer de parar, quer de estacionar. Indica que é proibido parar ou estacionar em toda a extensão da linha desse lado da faixa de rodagem. Ok? Depois, quando for descontínua, quer dizer que estamos proibidos apenas de estacionar. Ou seja, é permitido parar, linha descontínua amarela, é permitido parar, proibido estacionar. A zigue-zague é a mesma coisa que a descontínua. Ou seja, vamos poder parar, mas é proibido estacionar. E depois vamos ter, para já relacionado com o paragem e estacionamento, este retângulozinho com o X desenhado lá dentro,
Não confundam com um que vamos ver daqui para um bocadinho, que é que está nos centros da intersecção. Não. Este é um retângulo só com X e que indica que nós podemos fazer ambas, podemos parar e estacionar, mas só para cargas e descargas. Portanto, por exemplo, posso parar para largar um passageiro? Não. É permitido parar e estacionar para cargas e descargas. Apenas cargas e descargas. Depois, as marcas de estacionamento, que nós, que é uma coisa que às vezes vocês também metem na cabeça, que nós podemos pisar. Deixem-me só, mais uma vez, editar. Para estacionarmos, obviamente, nós podemos pisar as mesmas, quando, neste caso, é o estacionamento paralelo. O carro fica paralelamente à via. Quer dizer que, neste caso, o carro não pode ficar em cima daquelas marcas. E aqui igual, este aqui já é o espinha, certo? Em que o carro tem que ficar, obviamente, entre as linhas. Vocês perceberam, certo? Agora, podemos pisar as linhas para estacionar. Não podemos é bater noutros veículos ou bater e subir o passeio. Ok? Portanto, são linhas limitadoras de lugar de estacionamento. Depois, algumas marcas que existem, por exemplo, esta, muito importante, ainda agora passou a ser grave nós estacionarmos o veículo ou seja, dá perda de pontos se estacionarmos num lugar afeto a um veículo que possua dístico deficiente. Okay? Não é que tenha um deficiente dentro, é que tenha o próprio veículo tem que estar identificado como um dístico que o autoriza a estacionar naquele local. Portanto, é um dístico atribuído por doença do dono ou de alguém a que pertence a esse veículo, mas é atribuído, entre aspas, ao veículo. Ou seja, é um dístico que tem que ser colocado no veículo. Ok? Portanto, um destacável. Emitido pelo IMT, mediante a apresentação de documentação que comprove a deficiência da pessoa. Ok? Deixa-me só por aqui mais tempo. Com certeza já viram lugares de estacionamento com isto desenhado. E depois, sim, vamos aqui para editarmos, as setinhas. Como eu disse, vão existir setas de seleção e vão existir setas de desvio. Temos aqui vários exemplos. Estas são todas de seleção. Basicamente, eu costumo dizer-vos que são as mais direitinhas. Ou seja, por exemplo, orientam-nos, aqui só posso seguir em frente, aqui só posso virar à esquerda. Se continuar nesta via de trânsito, só posso virar à direita. Aqui já existe o esquerda e o frente, etc. Ok? E, portanto, as que são direitas. Porquê é que eu digo as que são direitas? As que fazem curva, por exemplo, estas. Esta não, estas. Ok? Já são setas de desvio. E o que é isto? Onde é que vocês encontram estas? Estas duas. Estas são as únicas três que são de desvio. Onde é que vocês encontram estas? Quando há o quê? Uma supressão de via, ou seja, tínhamos duas vias de trânsito e uma delas vai acabar e normalmente tem assim umas setinhas desenhadas. Ok? São chamadas setas de desvio, que é esta. Ou ao contrário, a via da esquerda é que é suprimida e tem uma seta, tem esta seta. Então, todas as outras são todas de seleção, exceto estas três que são de desvio. Esta é aquela que eu falei há bocadinho da linha descontínua, que é para nos avisar que se tivermos a efetuar uma ultrapassagem devemos concluir imediatamente, porque a linha vai ficar contínua. Ou então, se tivermos aqui, que é uma situação que sai, em que estamos aqui e perguntam se nós podemos iniciar a ultrapassagem. Não podemos, porque já vai ficar contínua. Pronto. Ok? Tanta concentração. Muito bem. Depois temos as raias oblíquas. Já vou voltar para trás. Ok? Que são esta zona aqui. Que são chamadas raias. Que, sendo delimitadas por uma linha contínua, obviamente é um local da via pública que vocês não podem andar aqui. Isto é completamente errado. Embora já existam situações em que elas têm um bocadinho de linha descontínua,
imagina que eles metiam aqui um bocadinho de linha descontínua. Quer dizer que neste caso a gente já podia fazer, por exemplo, isto. Okay? Não é nestes casos. Então, só estou a dar um exemplo. Portanto, mas o normal, sendo limitados por linha contínua, esta linha aqui é contínua, ok? A linha que delimita a tal raia, certo? É a linha contínua, então é uma zona da via pública que não podemos utilizar. Portanto, não podemos nem pisar, nem transpor, nem imobilizar lá o veículo em cima da mesma. Ok? Pronto. Depois, o tal retângulozinho, ou neste caso quadrado, que é diferente, não confundam com o outro. E isto é para sinalizar, para reforçar aquela ideia que nós nunca podemos imobilizar o veículo no centro de uma interseção. Ou seja, é aquela situação de estar aqui trânsito e eu tenho que esperar cá atrás. E aqui vice-versa, e etc, etc e afins, certo? Ok? Mas não é só nos cruzamentos ou entroncamentos que existam esta marca. É em todos. Nós não podemos imobilizar o nosso veículo no centro de interseção, mesmo que seja por imposição do tráfego. Ou seja, mesmo que seja por trânsito. Ok? O que é que acontece aqui, só de diferente? A única diferença é que, normalmente, quando eles colocam este tipo de marcação, quer dizer que é um cruzamento ou um entroncamento, neste caso, cruzamento, em que é mais propício isso acontecer. Ou seja, é para reforçar a ideia de que nós não podemos imobilizar o nosso veículo no centro de uma interseção. É um cruzamento fácil, ou neste caso, cruzamento sim, ou entroncamento facilmente congestionável, onde normalmente, naquelas horas de maior trânsito, existe congestionamento. É só mesmo para reforçar a ideia. Mas mesmo que não tenha, nós não podemos imobilizar o veículo no centro de uma interseção. Depois temos estas listas alternadas, se forem pintadas, é para tornar, já falámos das balizas de posição, certo? Portanto, é equiparado, só que isto aqui é mesmo pintado, o outro é mesmo uma sinalização, neste caso é pintado naquela coluna, ok? Muito importante, as guias, que eu já falei quando damos a faixa de rodagem e falámos, a guia refere-se a esta linha aqui. Atenção, que não é uma linha contínua. A linha contínua, como nós vimos lá acima, separa vias de trânsito. A guia torna os limites da faixa de rodagem mais visível. É aquilo que nós falamos. Para dentro da guia, a outra guia é a faixa de rodagem. Para fora da guia é a berma ou o passeio. Por isso é que se diz que, em caso de necessidade, a guia pode ser pisada como pode ser transposta, porque ela não é uma linha contínua. Delimitar mais visivelmente a faixa de rodagem, podendo ser utilizada junto dos bordos da mesma, e são constituídas por linhas que não são consideradas marcas longitudinais, ou seja, não é considerado uma linha contínua. Por isso é que, em caso de necessidade, por exemplo, até para possibilitarmos a passagem de um veículo prioritário, acesso à nossa casa, à nossa garagem, que vocês não podem fazer da berma circulação, mas podem pisar ou transpor essa linha. Depois, as bandas cromáticas. Mais um bocadinho para... Ok. Que, neste caso, é neste sentido, certo? Em que vocês passam e aquilo faz tum-tum, tum-tum, e depois é tum-tum-tum-tum-tum, não é? Que tem a ver com a diminuição do espaçamento entre as mesmas. Primeira coisa, moderação de velocidade. Ok? Alertam para a necessidade de praticar uma velocidade mais reduzida. E não servem apenas para avisar-nos de uma aproximação de uma passadeira. Lá está a tal situação do apenas. Eles utilizam muito isto. Para além de vocês terem que identificar, são bandas cromáticas, sabes, perguntas assim, mas algumas deles dizem, isto servem apenas para aproximação de uma passadeira, um local perigoso. Não, é para tudo isso. Ou seja, pode ser para várias situações. Passadeira, local de acidentes, local frequentado por peões, alguma situação de perigo, aproximação de um cruzamento mais perigoso, de uma curva de visibilidade reduzida mais perigosa. Ok? Certo? Portanto, advertem para vários tipos de situação. Para a moderação da velocidade, vamos ter que praticar velocidades mais reduzidas. Não se esqueçam,
quando elas aparecerem nas aulas de condução, vocês pelo menos tirar o pé do acelerador e o instrutor, alto, muito bem, visto que eram bandas cromáticas, estás a moderar a velocidade, não é continuar igual, nós nem sabemos se vocês viram ou não, que é o que vocês fazem, regra geral, não faz sentido. Se elas estão lá, se nos advertem, nós temos que notar ali uma diferença. Não vamos poder conduzir à mesma velocidade que vínhamos até aí, certo? Portanto, atenção, isto é para se aplicar, não é para, ok, já sei, já passei na teoria, agora as bandas cromáticas já não servem para nada. Não servem. E são penalizados se não o fizerem. Ok? Então, toca a demonstrar. Depois, as marcas de segurança, outras marcas amarelas que existem, nomeadamente, neste aspecto tem a ver com a autoestrada, regra geral, que é, eles dizem que nós devemos guardar 2 marcas, ou seja, se for um carro lá à frente, nós temos que ir aqui. Temos que guardar 2 marcas de segurança, ok? 1, 2. 2 espaços. Ok? Ok. Vamos agora aqui. 1503. Para vos mostrar o que é refletores e delineadores. As bandas cromáticas, todas giras. As marcas de segurança. Ok. Bom, estamos aqui alguns exemplos, estão a ver? Aqui até está nas guias, certo? E não na linha contínua. Bom, regra geral, o amarelo representa o lado direito da faixa de rodagem, o branco representa o lado esquerdo da faixa de rodagem. Ok? Mas normalmente eles devem ser brancos, ou seja, os do centro são brancos. Da linha contínua tem que ser brancos. Deixem-me ver se eu procuro aqui onde é que ele está, que é para vocês. Ainda para ver. E até acho que disse ao contrário. Esperem só um bocadinho, que é para não haver coisa. Ou seja, quando a linha é contínua, isto já são os delineadores. Esperem. Quando a linha é contínua e tem refletores, tem que ser brancos estes, do eixo da via, ok? Pronto. Aqui são os tais delineadores. Não sei se já estão a ver aí no vídeo. E é ao contrário daquilo que eu disse. Os delineadores são para nos identificar o lado direito da faixa de rodagem é o branco. Do lado esquerdo é o laranjado. Estão a ver aí? Portanto, isso representa quando existe má visibilidade, nomeadamente no voeiro intenso, é por aí que vocês muitas vezes nos guiamos. É por estas, chamam-se delineadores. Isto é só mais para vocês também. Estava a ver se tinha aquilo da linha contínua, mas não estou a ver. Pronto, aqui está bem. Em relação às marcas rodoviárias e dispositivos complementares, está feito, está dado. Vamos passar esta fase. Apontem já aí a primeira palavra-chave. Primeira palavra-chave, número 09. Ok? Primeira palavra-chave, número 09. Pronto. Momentaneamente, como eu disse, e excepcionalmente, para compormos uma anomalia, ou seja, uma deslocação até uma oficina, para compormos a anomalia que o veículo possa ter em termos de sinalização luminosa, nomeadamente a ausência de piscas, ou indicadores na nossa direção, ou então das luzes de paragem, ou seja, os stops, nós podemos substituir esses sinais luminosos por sinais dos condutores, ou também chamados sinais manuais. Ok? Se fizermos este gesto, como vocês estão a ver aí, deixem-me agora passar para baixo, que é para ver se eu consigo editar. Okay. Se fizermos este gesto, não vamos voar, não vamos levantar a voo, mas sim, estamos a indicar que vamos reduzir a nossa velocidade. Ok? Depois, com a mão, a palma da mão para a frente, ok? Não é assim. É assim, para a frente. Neste caso, vamos mudar de direção à esquerda. Aqui vai haver a diferença se é um automóvel ou se é um motociclo ou um velocípede, que é esta situação. Este vamos mudar à direita, não é? Porque a gente não pode ir para o outro lado, esticar-se, e vamos voltar à direita.
Portanto, obviamente, em termos de veículos de duas rodas, utilizam a mão direita. No caso dos automóveis, utilizam na mesma a mão esquerda, ok? E fazem. Cuidado com este movimento. Que eles podem pensar, passa-me por cima. Depois, o pode ultrapassar-me, ou seja, a tal situação que eu digo do chamamento. Olha, podes passar, podes ir. Ok? E o vamos parar, que falta aqui, que devia de estar. Acho que me esqueci. Está aqui. Tinha passado. Estão a ver? Aí sim que a mão já voltada para trás, quer dizer então, ok, vamos parar. Percebidas as diferenças? Sim ou não? Está aí alguém vivo? Ou morreram todos já? Então não, já está tudo? Ah, ok, está a ver se tinham fugido. Ora bem, para terminar, falta-nos falar nos sinais sonoros. Ok, muito bem. Ok, muito bem. Em relação aos sinais sonoros, primeiro, eles têm que ser breves. O que é isto de ser breves? É não ficar lá com a mão na buzina. Pi, não. Pi. Ok. Primeiro, tem que ser breves, sem dúvida alguma. Nunca poderão ser, que nunca acontece, utilizados como forma de protesto. Isto nunca acontece. Ok? Mas é proibido utilizarmos os sinais sonoros como forma de protesto. Depois, o que nós temos que ter em atenção é, a partir daqui, fazer a diferenciação entre dentro de uma localidade e fora de uma localidade. Dentro de uma localidade, a utilização dos sinais sonoros só é permitida de dia. Portanto, à noite é obrigatório substituirmos os sinais sonoros pelos sinais luminosos. Okay? Portanto, dentro de uma localidade, só é permitido utilizar os sinais sonoros durante o dia e só em caso de perigo iminente. Ok? Só em caso de perigo iminente e só durante o dia. Fora de uma localidade, nós podemos utilizar os sinais sonoros, ok? Quer seja de dia, quer seja à noite, ok? Portanto, não é obrigatório a substituição do sinal sonoro pelo sinal luminoso fora de uma localidade à noite. Não é obrigatório, ok? E em termos de permissões para utilizarmos os sinais sonoros fora de uma localidade, existe um maior número de permissões. Ou seja, para além de perigo iminente, é permitido utilizarmos o sinal sonoro nos locais de visibilidade reduzida, curvas, cruzamentos, entroncamentos, lombas. Nós podemos utilizar o sinal sonoro, ok? E também podemos, e neste caso até devemos, utilizar o sinal sonoro no início de uma ultrapassagem. Portanto, é permitido utilizarmos um sinal sonoro no início de uma ultrapassagem, que é para comunicar ao condutor que vamos ultrapassar que, olha, eu vou iniciar a ultrapassagem. Ele pode ir distraído, pode não se aperceber, então a gente buzina no sentido de o avisar que vamos começar a ultrapassá-lo. Isto sai. Portanto, é permitido utilizarmos o sinal sonoro fora de uma localidade, perigo iminente, locais de visibilidade reduzida ou insuficiente, desde lombas, cruzamentos, entroncamentos, e no início de uma ultrapassagem. Quando queremos então manifestar a intenção de ultrapassar o condutor, o veículo que vai à nossa frente. E é então permitido a utilização
desses sinais sonoros. Ok? Isto breves e nunca como forma de protesto. Dentro das localidades de noite devem ser substituídos. Ordem. É a obrigação. Devem ser substituídos por sinais luminosos. Ok? Tentem nunca utilizar os sinais sonoros de modo a provocar um susto ao outro. Muitas vezes, às vezes, a situação dos velocípedes. Muito em cima, nós lembramos de buzinar. Ou então dos peões. Atenção a estas situações. Não os podemos utilizar de modo também, obviamente, a assustar o outro. Ok? Certo? Dúvidas? Falta só, então, falarmos nos sinais luminosos, ou seja, a luz rotativa azul e o sinal luminoso, luz rotativa laranja. Muito bem. Ok? Em relação à luz rotativa, já agora, em relação à situação dos sinais sonoros, excetuam-se todos os veículos que são construídos para desenvolver missões de urgente socorro. Então aí, estes são a exceção. Eles podem utilizar, fora aquelas situações, eles podem utilizar os sinais sonoros. Aproveitando aqui a luz rotativa azul, é óbvio, são todos os veículos que são construídos para desenvolver missões urgentes de socorro têm que ter a luz rotativa azul. Os que são, e só pode ser utilizados, obviamente, só pode ter luz rotativa azul, todos os veículos que sejam para essas funções, desde os carros da polícia, ambulâncias, bombeiros, etc. Ok? Portanto, não se esqueçam desta situação. Luz rotativa azul. Em relação à luz rotativa amarela, que eu acho que não... está aqui. Exatamente. Luz rotativa amarela ou alaranjada. Veículos de marcha lenta, ok? Tipo veículos agrícolas, e todos os veículos que são construídos apenas para desempenhar uma função. Por exemplo, os exemplos que eu já dei. O caminhão do lixo, os reboques para os veículos acidentados ou avariados. Ok? Os veículos com essa luz ligada têm que ser identificados a pelo menos 100 metros. Ok? E se tiver só uma luz rotativa, ela tem que ser colocada na parte superior do veículo, isto sai do lado esquerdo. Parte superior do veículo do lado esquerdo. Dúvidas? Dúvidas? Fugiram. Número. Segunda palavra-chave. Número 61. Segunda palavra-chave, número 61. Se não tiverem exatamente a luz rotativa, aquela luz rotativa, quer seja só a azul ou a coisa, deve ser visível a pelo menos 100 metros. O veículo tem que ser identificado a pelo menos 100 metros. Ok? Luz rotativa. Segunda palavra-chave, número 61. Se não tiverem mais dúvidas, uma boa tarde a todos. E bom fim de semana e até segunda-feira, ou já sabem, onde me procurar no caso de terem dúvidas.